Sejam todos bem-vindos, estamos aqui novamente para mais uma edição do Wall Street Cast, direto de Nova York, da época Times Square. E hoje a gente tem um convidado, um grande amigo, Rui Tabakov. Rui seguia a carreira de Direito em Washington até ler um livro de mercado que abriu seus olhos para o Value Investing, de Warren Buffett. Largou a carreira de Direito e entrou em contato com o Buffett e traduziu seus ensaios para o português, os ensaios de Warren Buffett. Mas no fundo, o que a gente vai tratar hoje aqui é sobre o que são os hedge funds. Rui, muito bem-vindo. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui com você. E, além do Rui, meu parceiro de sempre, Danilo Santiago, que eu sempre te apresento, então acho que a gente pode explicar de uma forma mais concisa e fica à vontade para complementar. Danilo Paulista, fez engenharia na USP, foi trabalhar na McKinsey, que é o emprego do desejo dos principais alunos das principais universidades do mundo, não só no Brasil, mesmo aqui, quando a gente fala de Stanford, Harvard, Penn, Columbia, todo mundo quer trabalhar na McKinsey, não sei porquê. Depois da McKinsey, e não necessariamente depois, né? Mas você veio para cá fazer MBA em Columbia, uma das melhores universidades do mundo. Da Columbia voltou para a McKinsey, mas aí em Nova York, projetos ainda maiores e globais, etc. Criou seu fundo, foi muito bem sucedido no mercado de ações, se transformou num dos principais gestores de ações do mundo. E eu tenho o privilégio de ele ser praticamente meu vizinho, além de um parceiro, amigo, sócio e tudo mais. Muito bem-vindo, Danilo. Sempre um prazer. Faltou aí a passagem por um hedge fund enorme aqui em Nova York, que eu tive também, entre McKinsey e lançar um fundo. E Columbia, o Rui provavelmente vai falar bastante disso, é a casa do Value Investing, com o Benjamin Graham, que foi um professor de Columbia, que foi professor do Buffett, que iniciou toda essa metodologia de investimento. E que lá, né? Eu estive lá numa aula, ele é cultuado, né? Até um dos professores de uma das aulas perguntou quem é o aluno mais bem sucedido? Todo mundo, Buffett. Então ele é muito cultuado. É uma lenda. Né? Ele é fantástico, né? É uma coisa impressionante. Mas tudo começa com essa metodologia que foi criada ou desenvolvida, os primeiros passos dados pelo Benjamin Graham, de Columbia. Para quem ainda não nos segue, não deixe de conhecer as mídias sociais do Wall Street Cast, no Instagram, no YouTube, ativar o sininho. Para quem também quiser acompanhar minhas postagens entre um programa e outro, @Bruno Corano. Mas vamos ao que interessa. Rui, vamos então ao ponto central da nossa discussão. Qual é a sua definição? O que são os hedge funds? Em primeiro lugar, Bruno, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com o Danilo. Como essa nossa conversa chegará em outras jurisdições, eu vou dar apenas um breve disclaimer aqui, que o que eu disser nesse papo está relacionado à nossa pesquisa, ao nosso processo de seleção de gestores para montagem de uma carteira otimizada e não estou fazendo oferta de nenhum produto e veículo. Mas esse nosso meio de investimentos, ele tem vários termos que em relação aos quais não existe uma definição técnica jurídica, né? Value Investing é um bom exemplo. A gente vai falar mais disso, tenho certeza, nessa conversa. Global Macro é um outro termo que você não tem uma definição fixa. Retorno absoluto, que é um conceito que eu uso bastante, também não. E hedge fund, né? Então, o que é um hedge fund para seleto? A versão curta é que é um fundo sofisticado que investe em ativos líquidos. Isso é um hedge fund. Um fundo muito sofisticado que investe em ativos líquidos. Mas a definição completa é que é um fundo negociado por meio de oferta privada e, portanto, menos regulamentado do que os fundos retail, varejo, de acesso limitado a investidores sofisticados, com mandato amplo, investindo em ativos líquidos, mas com um componente de venda short, vendido a descoberto, e de alavancagem, e, por fim, precificado para excelência, inclusive com a cobrança de uma taxa de desempenho.
Você vai falar, nossa, Rui, essa é uma definição longa. Sim, mas a gente pode falar sobre cada um desses dos componentes desta definição e eles são todos essenciais para a gente entender o que foi um hedge fund lá no começo, o que foram os hedge funds nos 50 anos após o primeiro ter sido formado, então 1949 até o fim do milênio, e o que são a maioria dos hedge funds nos últimos 20 anos, de 2000 até hoje. Realmente é uma definição extensa. E esse é seu entendimento do que é o seleto ou do que é um hedge fund em geral? Isso é o que é um hedge fund em geral na visão do seleto. Como eu falei que não existe uma definição, né, técnica jurídica, essa é a definição que a gente criou. Qual você sabe que os brasileiros entendem a expressão hedge fund como um fundo protegido, seguro. Ou seja, quando o mercado derreter, meu capital vai estar bem guardado. É esse o entendimento que o brasileiro tem. Eu, em parte, não vejo exatamente assim. Porque a indústria foi evoluindo para um lado que não é exatamente isso, mas o conceito e os hedge funds lá no começo eram exatamente esse entendimento. E é por isso que eles se chamam, né, hedged funds. Até porque no Brasil, quase todos esses princípios que você mencionou, eles não se aplicam. Você encontra teóricos fundos, que é essa mistura de mutual funds com hedge funds, você não sabe nem direito o que é, nomeados como hedges e sem nenhuma dessas exigências. Eles não são privados, eles são públicos. Vamos traduzindo, você vai me auxiliando. Privados e não públicos, eles estão à venda para qualquer um, com entradas mínimas baixíssimas, não é para necessariamente investidores qualificados. Mas você tem diferentes níveis de qualificação no Brasil também. Também, mas que minha percepção é que eles são muito pouco respeitados. Você tem o dinheiro, você quer comprar, o cara que está vendendo vai ganhar com aquilo, o gerente que está intermediando e todo mundo apoia aquela operação, aquilo vai passar. Não é feito realmente uma análise se você tem ou não perfil para aquilo. Mas o que eu quero dizer é que quando você confronta esses aspectos que você falou, eles são fundos que são fundos capitalizadores de recurso e independente todos esses critérios. Para o bem e para o mal, no Brasil, os fundos são mais regulamentados. Então, você não tem essa... Né, no caso aqui, o fundo que eu falei, ele é oferecido por meio de oferta privada. Com isso, os hedge funds escapam da regulamentação dos mutual funds nos Estados Unidos, que é o Investment Company Act de 1940. Ao escapar dessa regulamentação, então os mutual funds são ofertas públicas, os hedge funds não são ofertas privadas. Você consegue uma customização muito mais relevante. Você, primeiro, tem uma versatilidade de mandato que você não tem nos mutual funds. O hedge fund pode shortear, e originalmente shorteava. O mutual não. E o mutual não. Ele pode alavancar, o mutual não pode. Alavancar muito, o hedge fund pode. Né? E você tem a customização dos termos, né, dos fundos. Então, os fundos podem oferecer janelas diferentes de liquidez, eles oferecem taxas mais altas do que os mutual funds, eles podem oferecer, por exemplo, cota apenas diária, cota mensal, cota trimestral, diferentes fundos vão e cota diária em hedge fund é raro. Então você vai ter assim, uma customização muito relevante dos termos. Então esse é o primeiro ponto. Quer dizer, ele é uma oferta privada, portanto, menos regulamentado. O segundo ponto, se ele se limita a investidores sofisticados, são os níveis de qualificação aqui, como tem no Brasil também. São vários testes de qualificação, mas um teste importante aqui é o teste para que o hedge fund possa cobrar taxa de desempenho. Que todos querem cobrar, ou a grande maioria quer cobrar. Então, esse é um teste relevante, né, de qualificação patrimonial. Vou fazer aqui uma pausa e explicar para quem está nos assistindo coisas que são básicas. O que é um investidor qualificado? É aquele cara que tem um patrimônio líquido grande, dependendo do país e do mercado, as regras são diferentes. Aqui você falou, Danilo, 2,1 milhões. 2,1 milhões excluindo a residência. Excluindo a residência, ou seja, de grana líquida para investir. E aí onde realmente é o final da linha dessa história? Porque muita gente me pergunta, às vezes em situações sociais, reuniões, mas Bruno, e se eu tiver só 1 milhão, eu quero comprar um hedge, ou comprar seja lá o que for, mas eu teoricamente não sou um investidor qualificado. Eu vou responder lá que eu tenho, quem vai saber que eu não tenho? Eu falo, ninguém vai saber. Em última instância, ninguém vai saber. Mas se alguma coisa acontecer e você um dia precisar questionar, vão te dizer, você era investidor qualificado. Você sabia o que você estava fazendo. Você perde a sua proteção legal. Você perde a sua proteção legal. Não diria que isso deixa... É que nem se aplica, né, um hedge fund, FDIC, essas coisas, mas
Não sei se aplicaria a isso, mas o fato é que você não pode... O investidor qualificado eu sei como a banda toca, sou do game. Na verdade, sou do ramo. Essa é o que a lei enxerga. Fala, olha, se você acumulou este nível de patrimônio, eu estou assumindo que você é mais sofisticado em relação aos investimentos que você faz. Que pode não ser verdade. Tem gente com muito mais patrimônio do que isso conseguiu através de um negócio operacional relativamente simples. Um cara que deu muito certo na vida, tem isso. 50 milhões de dólares. E ele não consegue, ele não entende nada disso nenhum. E acaba... Mas ele tem muita gordura para queimar. Mas ele também, mas ele pode contratar pessoas para ajudá-lo. Então, com certeza, tem uma correlação positiva nisso. E Rui? E se ele foi agressivo, para puxar alguém, se ele foi agressivo, né, ele assumiu o ônus daquela decisão, vamos dizer. Ele foi agressivo no formulário, falou que tinha um patrimônio um pouco mais do que ele tinha lá, foi otimista, não sei. Ele assumiu ele vai conseguir investir, mas ele assumiu aquele risco para ele não está mais amparado como se ele tivesse sido oferecido um produto para o qual ele não era qualificado. Né? E o teste que o Danilo mencionou, o 2.1, é o Qualify Client. Aqui existem vários testes. Existe o nível de testes estaduais mais baixos, o Accredited Investor, que era o teste em geral para desempenho antes de 2008, o Qualify Client, que é o teste a partir de 2008, depois disso tem Qualify Purchaser, Qualify Institutional Buyer, então você tem vários testes. Né? E diferentes testes, existem diferentes também crivos de qualificação. O mesmo teste que o Danilo mencionou do 2.1, se o investidor chega, independentemente do patrimônio, se ele chega com 1 milhão direto num produto, ele pode investir naquele produto. Independentemente de ter Então, esse é um assunto, não vamos gastar o tempo aqui com essa aula jurídica, mas é um assunto complexo. Mas o ponto, sim, você tem razão, é o ônus de quem está fazendo aquela declaração. Eu posso chegar nesses veículos ou não. E define melhor o que você chama de privado e público. O público é a oferta pública. Mas o que você quer dizer? Que daí o fundo é acompanhado, é monitorado? O Mutual Fund, né, por ser uma oferta pública, ele está lá listado e você vai na tua conta de corretagem, você consegue entrar e comprar um Mutual Fund. Ou você não vai conseguir entrar na tua conta de corretagem e dar uma ordem de compra de uma cota de um dos hedge funds em que a Seleto investe, porque eles são ofertas privadas, eles não vão estar lá abertos para o público. De fato, você tem que ir lá, bater na porta e falar, quero investir aqui. Você tem que ter um relacionamento de alguma forma e você vai receber a oferta, que é um private placement, que é um documento que fala, isso aqui é uma oferta para você investir com a gente. E aí você faz você preenche um formulário que é uma application e recebe a aprovação. Acho que essa explicação é bem mais educativa para quem não tem ainda essa expertise do mercado. Eu achei que ficou muito claro. E aí depois, então o terceiro ponto da definição é o mandato amplo. Isso tem uma excelente tradução. O gestor faz o que quiser. Exato. Nas principais classes de ativos, não tem restrição, mas tradicionalmente ativos líquidos, com, de novo, possibilidade de venda descoberto, que a gente vai falar já, e alavancagem. Então, eles podem ser muito mais agressivos do que eram os mutual funds, mas ironicamente, em tese, por serem hedge funds, se você está 100% comprado, 100% vendido e você fez a lição de casa, você está mais protegido do que uma estratégia apenas comprada. Então, existe uma ironia aí em relação até o que você falou da ideia do hedge fund ser uma estratégia protegida. E, por fim, a precificação por excelência, porque os hedge funds introduzem o primeiro hedge fund foi criado por um cara chamado Alfred Jones em 1949 e ele emprestou um conceito dos comerciantes fenícios que cobravam 1/5 do lucro nas navegações. Então, ele traz esses 20% do que a gente chama de carry para as estruturas. Então, o investidor desse fundo do Alfred Jones pagava 20% de desempenho, mas ele não pagava taxa de administração. Então, esses são os 4 pontos que caracterizam. E a questão da precificação por excelência, ela é relevante porque pelos hedge funds serem mais caros, eles trouxeram o talento de gestão que estava na indústria dos mutual funds dos anos 60, anos 70. Até hoje você tem gestores talentosos em mutual funds, mas grande parte do talento veio para a indústria de hedge funds porque você pode cobrar mais caro no hedge fund. E aí você cria um outro dilema, porque assim, se você tem alguém que é muito bom, mas está cobrando muito caro, pode valer a pena ou não pode. Infelizmente, em muitos casos, os gestores de hedge funds, mesmo os mais talentosos, não justificam os retornos que no fim entregaram no ciclo todo.
né? Alguns sim. E aí que é o trabalho da Seleta. A gente está buscando, dentro do universo de excelência de gestão, que é esse mundo de fundos, principalmente hedge funds, os pontos fora da curva. É o Dream Team, né? É o Real Exatamente. Madrid, ou sei lá, agora deve ser o PSG do futebol. E por que falam que no Brasil não existe verdadeiramente os hedge funds? Porque você vai ter essas limitações. No Brasil, você não consegue alavancar um fundo 100 vezes o patrimônio. Não pode. O Long Term Capital fez... Tudo bem que ele explodiu, mas eles fizeram isso aqui. Você pode. Então, assim, de novo, você não tem uma camisa de força e uma padronização obrigatória que você tem lá. E tem uma coisa que eu não conseguiria fazer lá o que eu faço aqui por causa dos shorts. Porque essa parte, o short, quando o Rui falou do empréstimo, é literalmente um empréstimo. Se eu quero fazer um short da ação do Starbucks, eu pego a ação emprestada de alguém que já tem um mutual fund, que vai ter um index fund, que vai ter carregar isso aí por longo prazo. Ele me empresta essa ação e ele quer 25 basis points por ano, ou 0,25 por ano. Super barato. E aí eu vendo a ação, invisto aquele caixa, né? E, obviamente, se cair a ação, eu reverto essa transação e ganhei dinheiro. Mas a chave é esse 0,25 ao ano. No Brasil, é muito mais caro. Então, coloca um limitador de tempo, porque ela começa a comer a sua performance para estar short. E aqui não. Isso já limita um monte dessas atividades. Enquanto nos Estados Unidos você toma ação emprestada, não só do Starbucks, você toma ação emprestada de uma empresa de caminhões que a pessoa nunca ouviu falar. Tem liquidez nisso. Isso é importante. E assim, nessa linha aqui tem muito mais ativos, então você tem muito mais alternativas. Você efetivamente consegue assim, acessar classes de ativos que no Brasil às vezes nem existem. Então, esse conceito do hedge fund ser um bicho que consegue diversificar em classes de ativos diferentes, ela é muito mais fácil de se implementar uma estratégia dessas aqui fora no mercado que é o mais envolvido do mundo. E só para a gente deixar claro a comparação, como é que você explicaria a diferença entre um mutual fund e um hedge fund? Esse mandato amplo são essas características, né? É um fundo, é uma oferta privada. O mutual não. Não, é uma oferta pública. Portanto, muito menos regulamentada e você tem uma amplitude de mandato e de termos, como eu mencionei. Você tem assim, a possibilidade de alavancar muito e shortear, que você não tem nos mutual funds. E você tem uma precificação que maior. Inclui taxa de desempenho que não tinha nos mutual funds. Mas isso então numa linguagem muito acessível para quem não é do mercado. Quando você fala que um está à venda para qualquer um e o outro não, um é público e o outro não, o que você quer dizer é que o mutual fund está na prateleira. Você é correntista de um banco, ele chega e está lá no paper dele, você pode investir nesse fundo mutual aqui. Sim. E você sabe que aquele fundo tem uma legislação mais... tem uma taxa de administração menor e uma limitação maior para não aprontar, não fazer muita loucura. Consequentemente, também tende a não oferecer retornos tão sensacionais. Perfeito. Com a observação de que nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, por isso que eu falei que os hedge funds eram assim nos primeiros 50 e a maioria ainda assim hoje, porque você começa a ter instituições financeiras embrulhando hedge funds e fazendo, né, um questionamento de suitability e tentando, ou às vezes colocando, entendeu? Um fundo um feeder, né? Um fundo que alimenta um hedge fund dentro de uma prateleira. Então, você começa a ver players da indústria fazerem o bypass dessa tua colocação, que é correta. Ela se aplicava 100% anos atrás e hoje não mais. E os fundos mutuais, em geral, Brasil e aqui, compram o quê? Depende do mandato, né? Mas tradicionalmente ações. E os hedges vão muito além disso. Sim. Eles compram do que eles quiserem, né? Mas assim, o hedge também, que é você tem assim 2 grandes braços aí, um que vai mais para commodities e um mais para ações, renda fixa e derivativos. Os tradicionais de ações, eles também estão 100% investidos em ações. A diferença é que eles tinham o book short, eles tinham a exposição vendida. Então isso muda o jogo completamente. Se você é um long only, se você é um mutual fund apenas comprado, mesmo num histórico de 100 anos, vai fazer a maior diferença se você comprou aquele book, a tua carteira em 1928 ou em 1934.
Vai fazer uma diferença enorme. E em tese, porque não é bem assim, a gente vai falar disso também, mas se você tem uma carteira neutra, um long short, não faz tanta diferença, principalmente no histórico tão longo. Porque você não tem a preocupação direcional. Você estava tanto comprado quanto... Está 100% comprado, 100% vendido. Você está alavancado. Né? Mas aí não interessa se o mercado vai subir ou descer. Porque em tese, se a sua análise for correta, os teus longs funcionarão e os teus shorts funcionarão. Você está protegido. E é daí que vem o nome. Né? Que é outro ponto. Quer dizer, por que eles se chamam hedge funds? O que o mercado entende, especialmente o brasileiro, é porque ele é uma proteção. Exato. Hedge é proteção. Então eles chamam-se fundo proteção. Eles deveriam se chamar fundos protegidos. O Alfred Jones ele criou um hedged fund. E alguém escreveu um artigo depois e chamou aquilo de hedge fund e toda a indústria chama, mas é fundo proteção. Enfim, coisa do Rui. Mas deveriam se chamar hedged funds. E um D no final. Hoje, eles não deveriam se chamar hedge funds, eles deveriam se chamar partially hedged funds. Parcialmente protegidos. Porque essa é a minha grande crítica com relação à indústria. Você não tem um fundo 100% long e 100% short, como era o conceito. Você muitas vezes tem um fundo 100 ou 120 long e 50% short. Ele é long biased. Que, by the way, no Brasil também eles gostam de chamar de long bias. Mas não, é long biased. Né? Então, o que o fundo long biased vai fazer? No mercado que sobe, ele captura mais da subida do que o fundo hedgeado, porque hedge custa, como o Dani estava explicando. Né? E ele também funciona para o outro lado. Né? Então ele neutraliza, ele custa e neutraliza. Né? No mercado que sobe, o long bias vai subir mais do que o retorno absoluto. E no mercado que cai, ele também vai cair mais do que o retorno absoluto. Isso é do interesse de quem está cobrando FIIs, porque na maioria do tempo o mercado sobe e não cai. Então o cara está trazendo mais FIIs para o bolso e se ele explodir paciência, ele vai lá e monta uma estratégia nova. Né? Mas é a minha grande crítica, porque se eles se chamam hedged funds, eles deveriam ser hedged, fully hedged. E eles são, a grande maioria, são partially hedged. Né? Então aí a gente entra numa divisão de books que a gente tem lá na Seleto, que a gente quebra em 3 caixas grandes os fundos. O primeiro é o fundo, a primeira caixa é a dos estratégias retorno absoluto, que são o que os hedge funds deveriam ser. Né? E o que é retorno absoluto, Rui? Também não tem uma definição. Para mim, é um fundo que praticamente nunca perde grana. Por que eu digo praticamente? Porque se eu pego um histórico de 20 anos, o fundo caiu 5% em 2008 e caiu 5% ano passado, cara, ok, normal. Ele ainda é um fundo retorno absoluto. Ele está fazendo dinheiro em praticamente qualquer ciclo. São os fundos que a gente tem preferência. A gente procura essas estratégias, mas elas, de novo, são muito mais raras do que deveriam ser. O segundo bucket é o bucket dos long biased, que é onde se encaixa a maioria dos hedge funds, que são essas estruturas long biased que eu estou falando, que sim, capturam mais da alta, mas também mais da baixa. Alguns fazem sentido, a gente tem 5 fundos nessa caixinha. Mas a gente tem que entender que esses fundos têm mais risco do que a caixinha retorno absoluto. Num ano que nem o ano passado, no ano que nem 2008, eles tendem a sofrer mais e a gente precisa saber disso quando a gente monta o nosso time de estratégias. Não, mas antes de a gente avançar nisso, eu acho importante esclarecer o seguinte. O que é o Seleto? Como é que você define ele? O Seleto é um fundo de hedge funds de mandato amplo de estratégias de valor amplamente definido. Estratégias de valor. Depois eu explico o que é valor amplamente definido. Por que você decidiu criar o Seleto? Eu sei que é uma longa história. Porque eu tenho paixão pela seleção de fundos, né? E já tinha 2 partes relevantes desse mundo que estavam me pedindo para escolher fundos. E aí eu enxergava a virtude de você ter um super time de gestores que não compitam entre si, mas na verdade se complementem. É um super time de gestores. Eu enxergava isso como um produto excelente, vamos dizer. Eu também não gosto da palavra produto, mas ele é um portfólio excelente, né? Um look-through, a resultante desse super time de gestores será um super time de ativos, um super conjunto de ativos. Enfim, ele é um fundo de fundos. Ele é um fundo de fundos. Que isso também, além de não ser muito comum, no Brasil, então, é mais incomum ainda.
Não sei se você concorda. Existe bastante. Existe uma indústria, assim, é uma indústria obviamente menor do que a indústria de hedge funds, mas existe bastante. Eu sei que é meio óbvio, mas assim, vamos deixar claro o que é um fund of funds. Porque algumas pessoas podem ouvir e falar, não ficou isso exatamente claro. É um fundo que capta dinheiro e vai investir em outros fundos, consequentemente dilui risco, se bem selecionados oferece uma possibilidade de maior ganho, te coloca nos melhores produtos possíveis e talvez custe só um pouquinho a mais, mas que espera-se que o ganho compense esse custo maior. Sim, na teoria é isso. O que acaba acontecendo é que, infelizmente, você, em muitas estruturas que tem por aí, você adiciona mais o custo do que seria ideal e você muitos players acabam concentrando, em vez de montar um fundo de fundos com a cabeça de time que eu mencionei, ou seja, você tem jogadores em posições diferentes, você tem goleiro, você tem zagueiro, você tem meio campo, você tem atacante, e você acaba montando um fundo de fundos dentro de uma estratégia só. Só de atacante. Então você diversifica as casas, você possivelmente diversifica os ativos subjacentes, mas você não diversificou o seu risco. Né? Se você tem um fundo de fundos de estratégias apenas compradas, né, de long only funds que existem, você pega 2008, ou que seja long only mais long biased. Você pega 2008 pela frente, você vai sofrer muito, não tem o que fazer. Mas sim, a tua descrição é essa, quer dizer, um fund of funds, um fundo de fundos é um veículo que, em vez de investir em ativos diretamente, ele compra participações em outros veículos. Então ele tem uma carteira por baixo, né, no segundo nível, que são as carteiras ponderadas daqueles fundos em que ele investiu. Porque, então, qual o sentido de eu investir direto num hedge fund? Porque eu vou ter maior exposição, os melhores hedge funds são difíceis de serem acessados, muitos deles estão fechados, a não ser que eu tenha muitos e muitos e muitos milhões. Tenho 100 milhões só para colocar em hedge funds. Aí eu posso diversificar, montar lá uma carteira, mas que não é... Isso aí deve ser a fração da população mundial. A gente estava até falando de bilionários, né? 0,0000 alguma coisa. Não faz sentido eu ir direto para um hedge fund, se eu posso diluir e ter os melhores dentro de um fundo de fundos. Você tem razão. Assim, em tese, se você conhecer muito o business e você souber analisar, você pode escolher um fundo que seja muito diversificado e aí e nessa cabeça do retorno absoluto e lá atrás da diversificação de ativos, você em tese poderia achar um fundo que te satisfizesse. Sim. Ainda assim, o risco está concentrado. Sim, está mais concentrado, mas você não está pagando aquela segunda camada de custos. Mas você tem razão, é uma crítica muito relevante. Quer dizer, e aí que eu estou dizendo, quem tem o nível de conhecimento para ir buscar esse hedge fund, cara, também é menos, 0,00 nada. Você está pagando pelo serviço, né? Como alguém me paga para eu ler 10 cases, ficar olhando aquelas empresas o dia todo... A pessoa poderia fazer sozinha? Claro. Só que ela tem que se treinar, tem que ter as ferramentas, tem que gastar 10, 12 horas por dia para fazer aquilo. É a mesma coisa com o Rui, né? Você pode ler durante anos todos os prospectos desses fundos, entender quem são, entender essas metodologias, entender o que eles têm lá dentro? Pode. Mas, se você não tiver tempo e quiser essa exposição, esse é um veículo. Porque o ponto que eu estou querendo começar a puxar é o seguinte, não faz sentido, na minha opinião, não faz sentido alguém que tenha um negócio, uma profissão, querer se meter a investir em ações por conta própria e muito menos querer comprar um hedge fund ou um ou outro. No meu entendimento, você tem dinheiro, você tem que pegar os melhores caras no setor para cuidarem dessa gestão para você. E eu ainda assim acredito em muitos momentos que talvez você nem precise de um advisor único, que vai te manipular os interesses, etc. Você descobre quem é o melhor cara de ações, quem é o melhor cara de hedge funds ou fund of funds, e você vai alocando e você diversifica dessa forma. É uma crença minha, né? Como eu gosto de operar. Não, faz sentido. E sim, você tem uma otimização relevante, né? Por exemplo, a nossa estratégia lá hoje tem 11 fundos, 11 hedge funds. Sempre que eu falo do manager, subfund, underlying fund, gestor, é a mesma coisa. É o talento de gestão nesses hedge funds que a gente já investiu ou poderia investir. E sempre que eu falo número é a cronologia.
Então a gente está em cronologia que o Seleto investiu. Então o nosso Subfund 1 é o primeiro que a gente investiu lá em 2015 e o 13 é o último em 2021 e a gente já saiu de 2, então a gente tem 11. Né? Mas sim, você, assim, perfeito. A tua colocação da otimização faz total sentido. Eu, Bruno, X milhões de dólares. Não faz sentido nenhum eu ir buscar um hedge fund específico. Eu tenho que trabalhar, por mais que eu esteja no mercado, não dá para eu acordar e dormir e eu levaria 10 anos, 20 anos para falar, agora eu estou minimamente enxergando as coisas. É igual o cara que vai lutar jiu-jitsu. Ele está na faixa azul, aí vai na roxa. O cara que realmente entende de jiu-jitsu fala, quando eu cheguei na preta, aí que eu vou começar. Ele está com a preta desgastada. Né? Aí que eu vou, agora é que eu vou começar. O antes é só preparação. Sim. Então, não, seria impossível eu ficar cuidando de... não teria como eu fazer essa análise. E se eu ficar olhando só hedges, aí eu não vou conseguir olhar títulos em geral e não vou conseguir olhar outros tipos de dívida e outros tipos de investimento. É muito mais fácil, Rui, tá aqui X milhões, você toca isso, Danilo, para esse perfil de gestão de ações e assim por diante. Eu tenho muito essa crença. E o teu ponto você mencionou dos mínimos, né? A gente, desses 11 que a gente tem, se a gente somar os mínimos, são 41 milhões de dólares. Se a gente somar os mínimos dos 11 que a gente está no... Vamos falar isso de um jeito muito assim, beabá. O que o Rui quer dizer é que se você quiser entrar nesses 11 melhores hedge funds do mundo, na leitura e no filtro da Seleto, que é um fundo de fundos, você teria que ter 41 milhões de dólares para atingir o aporte mínimo em cada um deles para você diluir da mesma forma. O que, por si só, já... uma baita eficiência. Não, mas a gente ainda... Mas mais do que isso, tem vários fechados. Sim, não, exato. Não vai achar um monte. Tem vários fechados para novos investidores. O Fundo 6 é a nossa melhor atribuição. Ele fechou agora em janeiro. Ele está compondo para ele mesmo e para a gente 17 net ao ano desde que ele lançou em outubro de 2011. Mas existe um outro, né, um outro dado interessante. Aí. O nosso Fundo 5, ele é hoje 4% da carteira. Desse nosso super time, e ele tem um mínimo para não americanos de 25 milhões de dólares. Então, se você quiser ter a mesma alocação que a gente tem, ou seja, você precisa ter 25 milhões de dólares, são 4%, são acho que 625. Então, essa conta ainda, porque com 41 milhões de dólares, você, em tese, como você falou, se o cara achasse, se ele conseguisse fazer a diligência, se eles estivessem abertos, etc., ele ia investir o mínimo com cada um, mas são 2 que têm mínimos de 5. E a gente conseguiu entrar com menos que isso por causa do meu charme, entre aspas. Eu tô nesse... E não é o meu charme, são características que a gente escolheu lá para a nossa estruturação e depois eu posso mencionar também. Então é praticamente impossível de replicar. É uma enorme vantagem mesmo. Falei, Danilo. Bom, bem diferente, por exemplo, isso é interessante, né? Ou seja, esse é um tipo de acesso que é bem diferente do que já eu faço, né? No sentido de que existe uma outra ponta que, por causa de tecnologia, hoje você consegue, se você achar o gestor específico para ações que tem uma estratégia em linha com o que você precisa, você consegue implementar através de managed accounts. Porque aí já é quase o lado oposto, ou seja, o mínimo é muito menor, porque as ações são negociadas a preços muito acessíveis de custos de transação, os custos operacionais são quase inexistentes, né? Então hoje já existe um lado que você consegue fazer esse investimento. Então o que o Rui oferece não é exatamente o acesso a ações nos Estados Unidos, isso é fácil. O que ele oferece é acesso a essas casas formadas com décadas de experiência, com gestores que estão fazendo isso há muitos anos, alguns com conhecimentos super específicos, né? Que mesmo que você conseguisse replicar o que eles vão fazer, aí você já também não conseguiria, não é nem investir com eles, não daria nem para comprar os instrumentos que eles compram, que já é outro desafio. Então tem uma série de benefícios quando você quer esse tipo de ajuda que o Rui provê.
E voltando para fechar, né? Porque eu tinha falado dos 3 books. Então você tem o retorno absoluto, que para nós é a maior exposição, é a primeira caixinha, que é como a gente é o nosso ideal, o gerador de alfa em qualquer mercado. Que traduzindo também, retorno absoluto basicamente é esse cara marcou gol sempre, historicamente, se ele é um sempre Beckenbauer, ele é um cara que sabe atacar e sabe defender e é melhor que quase todo mundo nas duas. Certo. Né? E é um bicho raro, né? Quantos Beckenbauers houve na história. Né? Então, o intermediário é o hedged fund, ou o hedged fund, que deveria se chamar partially hedged fund hoje. E tem alguns que fazem sentido. Por exemplo, a gente tem o nosso fundo 8, é um Tiger Cub. Tiger Cub é um filhotinho do tigre. O Tiger era o fundo do Julian Robertson, que foi um dos grandes gestores de hedge funds nos anos 80 e 90, uma das grandes referências. E aí ele tem um monte de cria. Né? Então você tem os Tiger Seeds, que ele foi lá e deu seed money. Você tem os Tiger Cubs, que foram lá treinar, mais de 100. Treinaram com ele entre Seeds e Cubs, e você tem alguns que são os dois. A gente só tem um. Né? Mas é uma estratégia, assim, é uma estratégia clássica em hedge funds, porque ele era um cara long and short. Em ações, sim, ele trada muito mais ativamente do que um cara que nem o Buffett, mas ele, para a Seleto, está naquela definição ampla de valor, porque ele, sim, realizava muito trabalho fundamentalista, tanto no lado comprado como no vendido. Né? Então, a gente só tem um dos nossos 11. Mas ele é um cara que lançou, ele é um long short tecnologia, ele não é um absolute return para a gente. Ele talvez se intitule como a indústria se intitula, né? Retorno absoluto, mas para a gente ele é um long biased, ele é um partially hedged fund. Ele lança, cara, um long short tecnologia. Eles lançaram em novembro de 99. Ótimo momento. Para quem não sabe, né, a correção da bolha TMT, que é a bolha Nasdaq, são 3 anos, janeiro a dezembro. Janeiro de 2000 a dezembro de 2002, o Nasdaq caiu 64%. O índice caiu 64% nos 3 anos, mas se você pegar o ponto mais alto no ano 2000 e o ponto mais baixo em 2002, acho que são 85, 86. O índice. Então, para a turma que está assim, reclamando do mercado hoje, eles não viram um bear market dessa dimensão que foi esse mercado de tecnologia. E esse gestor, ele ganha, cara, acho que 20% em 2000, ele sobe 20% em 2000, ele sobe 8% em 2001 e ele cai 7% em 2002. Então, ele fez muita grana num período que, cara... Todo mundo estava perdendo. Todos os peers foram dizimados. Então, pra gente, isso já é um baita negócio, porque você fala, esse cara provou o controle de risco. Shorteando e long também. Sabe né? que eu vou contar um negócio, talvez vocês deem risada, porque vocês respiram e estão num nível da indústria que é muito fora da realidade das pessoas de outras áreas, de comuns. As pessoas não... Na cabeça das pessoas, se o mercado não está subindo, ninguém está ganhando. Elas não entendem que, no fundo, talvez seja mais importante a volatilidade do que qualquer outra coisa. E que quando o mercado cai, é aí que surgem grandes oportunidades e que você também pode estar ganhando. Então, quando você fala isso, dependendo de quem vai ouvir, vai falar o quê? Não estou entendendo nada. O mercado derreteu e o fundo subiu. Isso é uma coisa que soa muito diferente para quem não é. Sim, não mas entende. quem tem essa exposição vendida descoberta, que a gente explicou agora há pouco, ele deve o ativo. Então ele recompra o ativo e entrega e teve um baita lucro. Foi o que aconteceu com a minha estratégia long short o ano passado. Ela subiu, né? Acho que 12%, 13%. Justamente por causa das posições vendidas. Essa é a contrapartida que você faz. Agora, não é fácil executar isso, né? Tem os seus desafios. Achar os produtos, o timing. Exatamente, não é tão fácil. Mas eu te interrompi, você estava numa sequência... Então o terceiro book, né? Porque a gente falou do retorno absoluto, do hedged fund e o long only. Então esse sim é esse é a carteira, a subcarteira em que estarão as estratégias que, em tese, no longo prazo farão mais dinheiro. Porque você, no longo prazo, você estar comprado, em tese, vai te dar retornos melhores. Você tem muita qualidade aqui. São os stock pickers, né, do long side. São os poucos Buffett managers que você acha por aí, o estilo dos anos dourados do Buffett lá. A metade da carreira dele estarão aqui. Mas, como eu falei, aqui você não escapa do risco de mercado. Você não escapa do beta. Esses caras, num mercado que nem 2008, cara, se o cara subir, você tem até que estranhar. O que aconteceu? Né? O mercado caiu 40%, ele caiu 15%, ele foi muito bem. Né? Qualidade segurou, por exemplo. Né? As empresas dele tinham tanta qualidade e sofreram menos que o mercado. Ok, isso é plausível. Agora, o mercado caiu 40%, ele é só comprado e ele subiu 15%, e você fala, amigo, ou você deu muita sorte e aí você tem um risco absurdo em concentração de posições,
né? Ou tem algo estranho aqui. Mas sim, para puxar o gancho da volatilidade, nesse book é onde você vai ter mais vol. Você vai ter mais retorno a longo prazo, mas vai ter mais volatilidade. E aí, como você está dizendo, volatilidade pode ser oportunidade, né? Teoria moderna de carteiras iguala volatilidade a risco. Os value investors igualam volatilidade a oportunidade. Então, qual dos dois é verdade? Esse é um ponto assim, relevante para a gente pensar. A minha resposta é que volatilidade pode ser risco e volatilidade pode ser oportunidade. O cara que foi imprudente, está alavancado, cara, para esse cara a volatilidade é risco. Não tem jeito. Ele tem, por exemplo, o risco de carreira, ele tem um risco subjacente de resgates. Para esse cara a volatilidade é risco. Né? Para o cara que foi disciplinado, não está alavancado, que sabe fazer a análise corretamente, está esperando aquele, aí é uma oportunidade. Então depende do... mas a maioria dos players de mercado está na primeira classificação porque eles estão sujeitos a vieses emocionais. Né? O Buffett fala que medo e ganância são doenças contagiosas e são mesmo. Você tem assim, a analogia do Ben Graham, do mentor do Buffett, do senhor mercado. Né? O que era o senhor mercado? Era o sócio, óbvio, uma figura imaginária, seu sócio. Você já ouviu essa? Não. É o seu sócio numa empresa de capital fechado, você e ele. E o cara é maníaco compulsivo. Então, cada dia ele vai chegar para você com uma oferta de comprar a sua participação no negócio privado ou vender para você a dele. E vai ser com o preço lá da cabeça dele. E esse cara, ele é imune à rejeição. Então, não interessa se você ignorá-lo por quanto tempo for, ele no dia seguinte vai vir com uma nova oferta. E aí você tem o ciclo de mercado, quer dizer, no momento de euforia, ele está otimista, só está vendo, né, o céu azul, etc., tudo bonito, e vai oferecer um preço alto. E às vezes ele vai estar deprimido, só vendo o horizonte, né, sangrento, enteado, o blood on the street, e vai puxar aqueles preços para baixo. E aí essa figura que o Graham criou, e o Buffett, né, o Graham já consagrou, mas o Buffett mais ainda, porque o alcance dele foi muito maior, é que o senhor mercado está aí para servi-lo. E você não pode cair na influência dele. Né? Então é uma analogia relevante para essa conversa de volatilidade. E como você fez para construir essa carteira de 11 fundos? Como é que você chegou lá? Como é que você foi peneirando tudo isso? Eu já tinha, da vidas passadas, uma seleção relevante nas minhas vidas passadas são a própria interação, assim, estar dentro do mundo do Value Investing, a interação com o Buffett, e depois eu sou fundador da Value Investing Brasil. Eu trabalhei para um fundo de fundos do Espaço Valor, que é o mais relevante, né, aqui em Nova York, nesse espaço. Eu fui source, ainda sou tecnicamente, mas faz tempo que a gente... para um endowment muito grande aqui dos Estados Unidos. Então, eu já tinha um trabalho de interação com gestores por paixão mesmo, antes de fundar o Seleto em 14. A partir daquele momento que a gente fundou, aí foi intensificar ainda mais essa pesquisa. A gente tem uma base de dados que ninguém tem, a gente programou isso. É um mapa de gestores, né, a base de dados do Seleto. Acho que você já viu. Sim, né? Já vi, mais de uma vez. Então, lá você tem 1.500 gestores. Eu não ia falar hedge funds, mas algumas estruturas podem não ser hedge funds e a gente pode querer escolher, por exemplo, uma holding à la Berkshire. Um exemplo. A gente poderia, nunca fez, mas poderia. Então, desses 1.500 que estão lá, eles não chegaram aleatoriamente. Né? Qual que é o tamanho da indústria? Ninguém tem um mapa perfeito. Porque, no limite, isso é um mapa de empreendedorismo. Os fundos estão constantemente nascendo e morrendo. E há fundos muito bons que muito pouca gente ouviu falar. Um cara super talentoso, pequeno, entrou um endowment, entrou um segundo endowment, ele fechou. E ele nem... Né, tudo sendo igual, o cara que tem talento... Há exceções, mas tudo sendo igual, o cara que tem muito talento em gestão tem pouco talento em marketing. Eu acho essa colocação super importante, porque às vezes os brasileiros não têm noção que tem alguns brasileiros que são muito relevantes no mercado global, em suas áreas, como vocês dois, e que estão aqui indiretamente acessíveis, é lógico, para investidores qualificados. É muito parecido com o mundo da medicina. Tem um endócrino que é super famoso e todo mundo acha que ele é fantástico. Mas certamente tem um cara que sabe tanto quanto, ou muito mais, mas que não tem fama, que entra nessa dinâmica que você acabou de mencionar. O cara não é um bom marqueteiro, né? Ele é competente, mas ele não é bom, não faz seu marketing. Sim, é verdade. Eu acho até por preferência pessoal.
Eu fico muito mais engajado olhando resultado financeiro de empresa do que respondendo e-mails, fazendo propaganda. Em eventos, festas, exatamente. palestras. Isso é característica pessoal. Eu sou naturalmente introvertido. Então, numa festa, eu vou estar num canto lá, conversando com 2, 3 pessoas. Isso impacta no seu dia a dia. Eu acho que, na verdade, até a correlação ela é reversa, né? Quanto mais focado no trabalho, que é necessário para que o outcome seja muito bom, essa pessoa não é o tipo marqueteira. É fato. Rui, conta... Então, e aí na base... Então, ninguém tem um mapa perfeito de gestores no mundo. Tem algumas bases de dados, tem bastante, mas... E não dá... Dependendo de como você definir hedge fund, você vai incluir, por exemplo, fundos de jurisdição X ou não. Né? Mas vamos dizer que existam 15 mil hedge funds no mundo, a gente tem 1.500 mapeados, mas esses 1.500 que estão na nossa base, eles já tendem a ter chegado por um crivo qualitativo relevante por causa dessas vidas passadas. Né? Então, ele não é um mapa de 100% nem de perto, mas ele é um mapa que tem muito do que existe de bom já está lá. Né? E de novo, ele constantemente, o nosso trabalho é constantemente crescê-lo. Mas o que a gente tem feito mais recentemente peraí, já que nos 1.500 a gente já tem muito da qualidade, em vez de levar os 1.500 a 2.000 hoje, cara, isso vai acontecendo. Direto a gente está em evento ou conversando com gente relevante e fala, puta, dá uma olhada nesse cara, a gente insere. Mas o nosso trabalho hoje é verticalizar o que a gente acha que é o filé mignon desses 1.500 para efetivamente fazer a diligência ou descartar, né? A gente, não vamos aprofundar mais aqui por causa desse motivo, mas efetivamente realizar a diligência, chutar o pneu e falar, puta, então esse aqui cara, pode ser um cara que a gente inclua ou não. A gente tem uma shortlist que está muito longa e o foco hoje é encurtar essa lista. Mas conta com mais detalhes agora essa sua origem, como você entrou no mercado, porque essencialmente você era advogado. Você chegou a advogar? Sim. Você chegou a atuar? Eu cheguei a advogar um pouco antes de fazer o exame da ordem, porque ajudava. Então eu tive essa prática lá, mas assim, a minha família, eu tenho 2 avós que foram caras fora de série. Né? O pai do meu pai, ele foi presidente do TJ, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assim, na jurisdição estadual é o cargo mais alto do Poder Judiciário. Ele é desembargador e virou presidente do TJ. E tem outros desembargadores, outros juízes, outros juristas. Então é uma família com muita tradição no direito. A família Rebouças, esse meu avô chamava Cássio Rebouças. E o meu outro avô, o pai da minha mãe, era empresário na Europa, ele é búlgaro. E ele é um cara que veio para o Brasil depois da guerra. Quando os alemães apanham dos russos em Stalingrado, a Rússia vem tomando a Europa inteira e forma a cortina de ferro. E ele estava fora da Bulgária. Não é que ele fugiu, ele até queria, mesmo tendo sido expropriado, enfim, a indústria deles, ele queria voltar, mas não conseguiu. E aí ele já conhecia, mas enfim, ele casou com a minha avó, que era suíça, e acabaram no Brasil. E ele refez a fortuna dele, ele falava 7 línguas. Então, isso era uma enorme vantagem, obviamente, no Brasil. Ele falava, por exemplo, tcheco. E a indústria tcheca não tinha sido destruída na guerra. Então ele conseguia trazer bens de capital, maquinário tcheco e vender. Enfim, encurtando a história, ele refez a fortuna. Ele teve, acho que ele tomou calote numa das compras lá com fios de cobre, maquinário para produzir fios de cobre, que ele adaptou para fios de alumínio e pegou o boom de eletrização do Brasil e fez fortuna de novo. E eu sempre fui, assim, esse lado que é o lado Tabakov. Me identificava mais com esse lado. E, enfim, mas eu fiz direito porque meio que o nome estava lá. Você foi... E eu sabia que eu não queria ser juiz. Falei, vou ser advogado. Então me formei advogado no Brasil. Eu fiz o Juris Doctor, que é a graduação americana. Eu fiz, então, direito... Mas ainda pensando em... Ainda com a cabeça, mas foi em Washington que me deu... Assim, eu tive um momento de soul searching. Eu não estava feliz estudando inglês anglo-saxônico embaixo da neve e eu tinha amizades verdadeiras no Brasil e Washington é uma cidade muito política e eu novo senti esse contraste, né? Sabe? Backstabbing. Você estava sozinho? Estava sozinho. E falei, puta, como que eu vim parar aqui? E aí foi assim, eu li um livro que é um livro ok. Ele não é um baita livro de investimentos. Na verdade, ele foi escrito por 2 economistas. Nada contra, mas hoje não daria tempo de ler esse livro. Porque eu tenho muita carta de gestão que eu não consigo dar conta.
Mas ali que eu fui apresentado por Warren Buffett e eu achei muito, muito interessante. Então, ironicamente, a minha primeira ação em março de 2000 é uma ação B da Berkshire. E com aquilo eu recebi o relatório do Warren Buffett e, cara, assim, aí eu me encontrei com aquela filosofia de investimentos, Buffett, o mentor dele, o Graham, Phil Fisher, eu comecei a me inserir. Eu transformei o meu último ano no Law School americano num MBA, porque eu estudei Corporations, Taxations, Trust, Accounting, virou business, o que dava para ser, eu falei, putz, é isso que eu quero fazer. Mas era muito tarde, então foi uma transição longa e demorada. Né? E aí você terminou o curso... Terminei. Teoricamente você era um advogado. Não, você precisa passar no Bar Exam. Eu fiz uma vez o Bar Exam. Eu falei, eu tenho que fazer agora, porque senão eu nunca mais vou fazer. E eu fui para Albany, era em Washington, mas eu fiz o de Nova York. Né? Então como você não é residente de Nova York, você tem que ir para Albany. Eu fiz lá, não passei. Eu posso fazer de novo quando eu quiser, mas já não é o que eu quero fazer. E aí eu já estava me inserindo. De novo, eu falei, eu tenho que fazer agora, porque senão eu não vou fazer nunca mais. Eu já estava me inserindo nesse mundo de investimentos. E aí foi alguns meses depois que eu escrevi para o Buffett pedindo... Mas você já tinha colocado na sua cabeça, é com isso que eu quero trabalhar? Sim, mas de novo, a transição é muito difícil. Porque você queria, mas no fundo você era um advogado. Eu tinha uma formação exclusivamente jurídica, tirando esse último ano, e já estava tarde, eu já tinha quase 27 anos. E assim, não é que eu queria trabalhar no meio financeiro, eu queria trabalhar para gestoras de value investing, cara, que é um nicho dentro do meio financeiro. Então, o cara que começa trabalhando, né, Buffett é um caso à parte, mas gestoras com a abordagem do Bay Graham, que é o mentor do Buffett, havia várias, inclusive aqui, e é por isso que eu vim parar aqui. Tinha bastante aqui em Nova York, ainda tem, mas assim, a grande concentração delas é em Nova York. Mas quem começa a trabalhar numa casa dessas é o sobrinho de um dos sócios com 10 anos de idade, cara. Sabe, para um estrangeiro, sem background, sem histórico, sem nada. Advogado, brazuca. Não foi fácil, realmente. Né? No fim das contas, eu tive esse... Tá, mas e aí o que aconteceu? Porque assim, eu conheço a sua história, mas eu quero te estimular a falar. Aí você bateu na porta de um monte de gente e não deu certo. Primeiro eu escrevi para o Warren Buffett logo após a faculdade. Falei, olha, cara, seus ensaios, suas cartas são muito legais. Na época, havia coisa de, 30 livros sobre o Buffett escritos aqui nos Estados Unidos. 2 deles tinham sido traduzidos para o português e as 2 versões que eu tenho são muito mal traduzidas. Então, assim, não é que não fazia sentido em investimentos. Muitas vezes não fazia sentido nem o português do que estava ali. Falei, olha, eu quero levar essa tua mensagem para o Brasil. E aí ele falou, ele me respondeu, eu mandei e eu era acionista da Berkshire, então eu escrevi uma carta para ele lá, falei, escuta, eu sou seu sócio aí, eu concordo com o seu outro sócio, que é o Charlie Mann, que é advogado, que né, o caminho não é direito, o caminho são os investimentos, e eu quero levar esse teu conteúdo pro Brasil. Ele mandei uma carta na segunda-feira, na quarta-feira eu recebi um e-mail dele, foi a hora que chegou a carta, né, falou, você quer fazer isso? Traduza o livro Os Ensaios de Warren Buffett, que é montado por um professor de direito lá. Então esse professor de direito pegou os ensaios e organizou por tema. Só que aí, cara, era o que eu tinha pedido, mas ao mesmo tempo, o que me adianta traduzir um livro? Eu vou aparecer lá no rodapé da 5ª página. Daí eu escrevi para esse professor de direito e falei, Mr. Buffett falou para fazer isso aqui. Eu tenho faculdade de direito no Brasil, tenho faculdade de direito aqui nos Estados Unidos. Eu vou fazer um negócio, cara, melhor do que outros tradutores farão. Eu vou botar o tempo e a paixão necessárias, mas eu quero meu nome na capa. Talvez valha a pena eu escrever um prefácio, colocar notas de adaptação para o mercado brasileiro, porque obviamente tem, né? Tem, enfim, analogias e tem ajustes. E esse cara falou, ele adotou uma postura total de, ele não estava preocupado com a qualidade. Ele queria ganhar uma grana. Ele falou, você me paga royalties? Eu falei, pago, porque... Lógico que o nome na capa, associar meu nome ao Warren Buffett vale muito mais do que o royalty que eu vou pagar. E ele precificou aquilo para meio que não dar lucro, mas eu acabei self-publishing, o livro foi um sucesso, esgotou, né? E então funcionou também. Mas esse foi assim, foi um... Eu consegui acelerar essa transição com esse projeto, porque aí efetivamente, né, o mercado brasileiro começou a... Quem que é esse cara aqui? Então aí você passou um bom tempo traduzindo e preparando isso. Assim, do momento que eu escrevi a carta para o momento da publicação na Livraria Cultura lá da Avenida Paulista, são 23 meses. Mas eu não fiquei full time fazendo. Então eu achei que em um ano eu fiz em 2. Cara, eu montei um dicionário
para fazer o livro. Eu tinha 27 anos, então assim, eu também tive que errar muitas vezes por conservadorismo. Quer dizer, eu não sou um tradutor experiente, né? Eu sou um cara apaixonado pelo assunto que está buscando a excelência nesse trabalho. Mas assim, houve momentos que fala, putz, eu escolhi o caminho mais técnico aqui só para... Mas eu montei um dicionário só para ter congruência no livro, cara. Foi assim, eu realmente abordei aquilo com o zelo que eu considero que a mensagem do Buffett merece. Então foram 23 meses, mas eu já estava gerindo dinheiro para alguns parentes e amigos ali. Eu já estava, né? Porque as pessoas vão vendo, né? Falam, pô, a cabeça do cara tá nisso, ele só... E eu desconfio que se é que a gente consegue rastrear, todo gestor ele começa ou com o dinheiro dos amigos e da família, ou ele vai porque teve um emprego e quando ele faz uma separação ali daquela posição, ele já tem e-book. Ele tem a agenda dele. É exatamente isso. Não tem outro jeito, né? E no primeiro caso, que é o meu, eu falo que os seus clientes são os 3 Fs. Family, Friends and Fools. Porque são os únicos caras que vão dar dinheiro para um cara sem experiência e foi exatamente o meu caso. Porque depois, assim, eu publico o livro, né, em 2005 e eu mudo com a minha namorada, então minha namorada, hoje minha esposa, para cá. Falei, olha, fiz o projeto do Buffett, né? Agora eu quero trabalhar para uma gestora Graham. E a concentração mais alta é em Nova York. Vamos para lá na cara da coragem. Primeiro você mudou. Eu mudei sem ter e eu não consegui. Eu fiquei tentando, cara, meses e não consegui. O que você fazia? Você ia bater na porta e falava, quero um emprego. Mapeava, sim, mandava currículo, ficava pentelhando. Teve alguns casos de entrevista. Mas lembra, cara, isso é 2006. Já você vai ter a Global Financial Crisis, GFC. Então o timing também era muito difícil. E aí eu estruturei uma gestora, né? Ela era uma gestora, a gente passou pelo processo de licenciamento aqui, micro, chamada Tabakov Capital, que tinha os 3 Fs como clientes, ela teve alguns milhões de dólares, ela nunca foi... E aí era um dilema, porque eu gosto da estrutura de fundo, isso é uma coisa minha, assim, eu acho, para minha personalidade ajuda eu ter um número, né? Um número de desempenho, enfim, eu acho que uma coisa ali busca outra, mas o fundo, ele é uma estrutura cara. Então é ovo e galinha, você com pouca grana não consegue montar o fundo, que no meu caso eu achei que ia me ajudar a levantar mais grana. Então esse era o dilema. Então esse é o período de 2006 até 2008, quando eu fundo a Velha Invest Brasil. O que é a Velha Invest Brasil? É uma empresa de eventos com foco em Velha Invest, lá no Brasil. Por quê? Eu já estava participando ativamente de vários eventos desse meio dos Velho Investors aqui. Você estava morando aqui e idealizou fazer o evento no Brasil. Eu estava morando aqui participando do máximo de eventos que eu podia, até para o networking de tentar, né, trabalhar para uma dessas casas, mas inserido mesmo. E aí um dos players na época relevantes de eventos de Velho Investing, eles fizeram um fórum no México. E eu falei, cara, acho que em 2007 eles fazem um fórum no México. Eles estão fazendo no México, já está... O mercado brasileiro é mais relevante que o do mercado. Está na hora de alguém fazer isso lá. E não tinha. Não tinha. E aí a gente... Não tem até hoje. O único assim, evento com foco em valor é o congresso, são os eventos da VIB. Principalmente o congresso Velho Invest Brasil, que é o nosso principal evento anual. São 15 anos já, cara. Então é um histórico... Bastante tempo. São 35 eventos. É uma baita bagagem, porque a gente levou vários nomes relevantes do mercado pela primeira vez ao Brasil, inclusive esse endowment. Gestores de 5 continentes já falaram. Danilo já falou 2 vezes. A gente, sim, tem excelência. Eu enxergo da mesma forma que o Seleto também. Mas é excelência nos eventos, é excelência falando para excelência. É qualidade falando para qualidade. Porque você tem... Assim, o que a gente tem de gestor e analista que vai como ouvinte para os eventos é impressionante. Eu já vi nas fotos o Stuhlberg lá, sim, e vários outros caras, Meirelles falando. Sim. Mas resume assim rapidamente o que é o evento. Assim, é para quem, sobre o que se trata e o que se transfere lá de conhecimento? Ele é um evento que se propõe a você assim, centralizar esse conhecimento de Velho Investing, a comunidade dos Velho Investors do Brasil. Então você vai falar tanto assim de temas que são relevantes para nós, Velho Investors, como muitas vezes de, posições que, sabe, sob uma ótica de valor, isso aqui é uma compra óbvia, isso aqui é talvez uma venda descoberta óbvia, enfim, você tem o painel Investment Picks, que você faz sugestões, né, de longs ou shorts lá. A maioria das vezes são ações longas, grande maioria das vezes.
é um dos pontos altos do evento, sempre foi. Mas não é só assim para networking e para recomendações. É para tratar assuntos mesmo que a gente considera assim, aprimoramento profissional de fomentar todos nós. Conhecimento. Então o Danilo, por exemplo, já deu uma aula de valuation lá que foi uma super aula. A gente tenta trazer assim, temas diferentes com essa cabeça também, né, que eu falei do Seleto, de se complementar. Quer dizer, a gente não quer ter um evento que você tenha lá 10 gestores falando de long only equities, né? Porque você está falando do mesmo assunto. Você quer complementar. É um mix. Nas suas palavras, como você define value investing? Então, o value investing, para mim, é investimento fundamentalista com a observância de uma margem de segurança. Se você falar com os praticantes de value investing, eles vão dizer que o value investing é um espectro de estratégias que vai da estratégia do mentor do Warren Buffett, do Ben Graham, num extremo, até a estratégia do próprio Buffett, que eu considero o Buffett nos anos dourados. Para mim, o Buffett teve 3 fases, a gente pode falar disso. Então, essa segunda fase dos anos dourados no outro extremo. O que são esses dois extremos? No primeiro extremo, você tem uma estratégia que ela é um early quant, é uma estratégia probabilística muito diversificada com assim, cabeça de ativos baratos. Então, você está buscando ativos que estão gritantemente baratos, investindo num monte deles e probabilisticamente você vai ganhar grana. Você está comprando notas de $1 por 50 centavos. Só que por elas estarem com esse desconto, muitas dessas empresas elas já são empresas ruins, ou são empresas péssimas, ou são empresas ruins que virarão péssimas, que são as value traps. Então, algumas dessas notas serão notas falsas. Mas, de novo, se você está fazendo 100, 200, probabilisticamente você vai fazer grana. E é o que o Ben Graham fazia. Mas ele não tinha paixão pelo juízo empresarial. Ele não queria olhar um negócio e entender aquele business. Ele só queria ver se estava desvalorizado. Para ele era um desafio intelectual. Ele gostava de bater no mercado com o sistema dele. O Buffett começou a investir assim. Ele aprendeu a investir com o Ben Graham. Só que, por a influência de alguns outros investidores, principalmente o Charlie Munger, mas também o Phil Fisher, ele percebeu que uma estratégia que não comprasse o dólar por 50 centavos, mas comprasse por 80, com a chance daquele dólar o ano que vem ser 1,15, daqui a 2 anos ser 1,30, era muito superior. E foi o que ele começou a fazer. E mais ou menos o divisor aí é 72, porque em 72 ele compra uma empresa chamada See's Candies, que é um fabricante de chocolate, que ele não... Para as métricas do Ben Graham, ela é uma empresa cara, mas se provou não sei se 100 bagger, mas é um fenômeno que ele ganhou de dinheiro ali. Então, em 72, isso fica bem claro. Quer dizer, a influência do Munger do lado qualitativo, e aí que entra o skill do Warren Buffett, porque... qual que é o grande skill do Warren Buffett, na minha opinião? Ele enxergava durabilidade de vantagem competitiva. Então ele enxergava o quadro competitivo muito bem, enxergava a vantagem e falava, putz, isso aqui vai durar por causa disso. E aí ele comprava o crescimento sem pagar pelo crescimento. Esse era o truque, entre aspas. Então, em 87, salvo engano, ele tinha a carteira de ações da Berkshire, que é a holding dele, ele tinha 2 bilhões em 3 empresas. Então, sabe, num extremo você tinha super diversificação, no outro você tinha super concentração. Mas, de novo, o juízo qualitativo dele era único, inequiparável. E funciona tão bem que ele cresce demais com essa estratégia. E aí ele chega lá, acho que em 95, que eles compram a segunda metade da Geico. Quer dizer, em algum momento o que aconteceu? Que é a terceira fase do Buffett. Ele fica grande demais. Então ele não consegue mais necessariamente comprar os melhores negócios que ele queria, porque ele tem um problema de tamanho. E ele virou talvez um private equity sem flipping, porque ele compra empresas inteiras, ele tem a holding, ele é dono, controla, mas ele não está comprando aquela empresa para, enfim, fazer uma engenharia financeira e vender. Ele está comprando porque é um negócio, assim, não é o que ele compraria se ele tivesse menos dinheiro, mas é o melhor que dá para ele comprar com o problema que ele tem hoje, que é muita grana. Então, e aí ele virou uma holding dona de um monte de empresas. Então são essas as 3 fases, mas o velho investor, muitos praticantes de velho investor vão olhar e falar, então esse espectro que vai do Graham ao Buffett e estágios intermediários, que você pode ter um intermediário, aí você pode ter talvez 20 posições com algum juízo qualitativo. Ou mesmo o cara que se propõe a falar, eu sou o Buffett Value. A maioria, sorry, você não é. Você gostaria de ser.
Teu juízo não é, né, nem de perto, o teu juízo qualitativo não é nem de perto o que é, mas não é culpa sua, é porque o Buffett realmente foi o Buffett. Né? Você não vai jogar bola que nem o Pelé só porque você fala, eu jogo bola que nem o Pelé. Né? Então, você pode ter estágios intermediários, e aí as pessoas vão enxergar essa gama de valor como sendo o universo do Value Investing. A Seleto tem uma definição um pouco mais ampla. Então, quando eu te falo investimento fundamentalista com margem de segurança, eu posso incluir estratégias que estão fora desse espectro. Por exemplo, arbitragem de fusões e aquisições. Tem um monte de gente que está especulando em arbitragem. O cara está no telefone, vai acontecer, não vai, ok. Mas você tem gente que chega e fala, bom, primeiro vamos fazer um exercício de valuation, do que está sendo, né, qual que é o bid aqui, isso vale ou não. Nós vamos fazer um exercício jurídico, vamos olhar o antitrust, vai ser aprovado ou não. Né? Então, esse cara, ele está fazendo uma arbitragem curta, ganhando uma porcentagem pequena. Mas ele está fazendo um trabalho fundamentalista suficiente para a gente falar, pô, ele está fazendo valor. Né? Ele tá fazendo um estudo que economicamente faz sentido aqui. E é uma duration curta, mas você tem, assim, se você analisar, você tem um desempenho relevante e você tem o giro, né? Porque ele está constantemente, então é mais do que a carteira do Graham de 100 por ano, por exemplo. E encaixa para a gente nessa definição mais ampla. Né? Tem um fundo chamado Raymond, a gente nunca investiu com eles, mas eles são, assim, foram pelo menos um caso muito único no sentido de que ele fazia event-driven, global, top-down, ou seja, olhando o macro para baixo. Mas ele fazia análise fundamentalista suficiente para entrar nessa definição nossa. Eu mencionei o Julian Robertson, que, de novo, completamente diferente do Warren Buffett. Ele também tinha uma exposição a equities, mas ele era alavancado, ele tinha a exposição long, a comprada e a vendida, tradeava muito mais ativamente, mas ele também estava fazendo análise fundamentalista para os dois books. Então, assim, também está nessa definição mais ampla de valor. E aí, não é que assim, a gente mudou a definição para poder incluir mais. Para a gente sempre teve essa cabeça mais aberta e é uma coisa minha. Né? Os eventos da Value Investing Brasil, eles refletem um pouco isso. Quer dizer, a gente não tem Graham Value nem Buffett Value nos eventos da Value Investing Brasil, porque não dá para fazer no Brasil nenhum dos dois. A gente tem Brazil Value. Né? Então, assim, eu conheço empresário que, cara, o cara investe em real estate, ele nunca ouviu falar do Ben Graham e para mim ele é value investor, porque o cara sabe comprar. Né? E compra com uma enorme margem de segurança. Então, com esse take mais aberto, permite ao Seleto você efetivamente ter o time com posições diferentes. O evento é para qualquer um? Não, o evento... Como você seleciona? Alguém vai assistir e fala, nossa, vai ter uma edição ano que vem, eu quero ir. Tem um site, cvib.com.br. Mas pagou, pode se inscrever? Se ainda tiver lugar na sala, sim. Mas é um evento aberto. E é um evento caro? A gente agora, por conta da pandemia, a gente teve que adaptar, né? Até 2020, os eventos eram todos presenciais, a gente nunca tinha ido online. A gente teve que virar a chavinha lá em 2 semanas, transformar um evento que tinha mais de 10 anos, sempre presencial, num evento online rápido. Graças a Deus, foi muito bem, obrigado. E a partir desse ano, ele será um evento híbrido. A gente está pensando nisso ainda, mas a gente deve dar as duas alternativas, quer dizer, estar na sala ou acompanhar online com diferentes aí propostas. Ele é um evento, cara, para Value Investor é caro, né? Porque Value Investor não gosta de pagar, negociar o preço da água. Então, ele sempre foi um evento para os Value Investors certamente caro. Para evento de mercado, assim, depende. Né? A gente tem evento muito mais caro, mas ele não é um evento barato. Quando você estava falando da comparação, você diria que o Graham é um cara fundamentalista e o Buffett não necessariamente? Ambos são fundamentalistas. Ambos estão olhando fundamento. É que, de novo, o Buffett ele enxergava melhor as características do negócio que iam resultar em crescimento. Que extrapolam. Ou que são fundamentos subjetivos? Não, são fundamentos que vão refletir no futuro. Se você enxerga durabilidade de vantagem competitiva melhor do que os outros, você está enxergando o futuro melhor que os outros. Mas você ainda está nos fundamentos. Agora, tem uma coisa que é um pouco perversa que as pessoas fazem, que é transformar essa expectativa do futuro em algo muito especulativo. E é sempre uma coisa que me interessa saber, e aí eu acho que o Rui podia fazer uma contribuição aqui, que é, por que é tão mais atrativo para a pessoa média fazer alocações em coisas extremamente especulativas?
Como é que a pessoa que às vezes quase nunca fez investimento, ela vai e compra ações daquela empresa que é nascente, com ainda nem tem lucratividade, que a gente acabou de ver aqui nos Estados Unidos, uma onda. Por que isso é tão atrativo ao invés de... Olha, eu posso estudar uma empresa de caminhão que está ótima, ela cresce, ela tem crescimento, ela tem ganhos, os números estão lá disponíveis. De onde que você acha que vem isso? Tirando ganância? Ganância? Porque praticamente é 99% não, assim, ganância. existe uma perversão da indústria, entendeu? Porque a indústria, muitas vezes, ela é montada para se vender né? Você não pode vender prometer o retorno futuro, mas ela é montada para insinuar ganhos que não... Cara, é fácil mentir com números, né? Você pega, sei lá, você pega o ciclo todo, exclui a metade mais antiga, que foi quando a coisa explodiu, você pega só anos recentes, projeta aquilo para frente e fala para o investidor, você está comendo bola aí, nos últimos, né, sei lá, X anos, a minha estratégia deu 15% ao ano e o cara não tem experiência, ele não conhece história de mercado e entra. Então existe esse fenômeno da indústria ter esse interesse, com certeza. Mas uma coisa alimenta a outra, né? Porque aí é o do ser humano, quer dizer, é a ganância e o FOMO. Se você é meu vizinho e você está ganhando 15% ao ano, cara, eu não consigo viver comigo mesmo. Eu preciso também ter. Então, tem todos esses... tem fenômenos comportamentais relevantes aí. Mas, assim, essencialmente são aspectos psicológicos, né? Incrível, né? E as pessoas colocam dinheiro de verdade. Muito. Dinheiro da aposentadoria, dinheiro que demoraram anos, décadas para ganhar, e vai lá e coloca numa coisa altamente especulativa e perde tudo, ou uma grande parte. Esse efeito recente das criptomoedas foi mais um episódio disso, né? Um monte de gente pôs muito dinheiro esperando retornos sem menor lastro e altamente arriscado. Pode até ser que uma funcione com uma coisa específica, que aquilo seja utilizado. Agora a gente já tem mais de uma década da tecnologia e não tem nenhum caso de uso prático, né? ou muito pouco, coisas super específicas como teste. Mas veja como isso atrai atenção. E é um negócio altamente arriscado. Aquilo é especulação, né? Não é um... Não dá para especular sobre qualquer coisa. Né? Se comparar com o que o Rui faz, com o que eu faço, eu classifico como especulação. Em que sentido? Não tem fundamento. Porque a hora que eu compro uma ação... E não seja errado especular, só que é uma outra classe aí. Desde que você saiba que você está fazendo aquilo, mas não chame de investimento. Rui, suas considerações. Você acha que faltou alguma coisa... Faltou a gente falar sobre alguma coisa em relação ao que são os hedge funds? Não, acho que a definição a gente falou bastante. Cobrimos tudo? Cobrimos tudo. Você, Danilo, algum comentário? Olha, eu acho que a mensagem principal aqui para trazer o Rui é essa busca da excelência em uma área específica. Ou seja, o que o Rui faz? Ele seleciona gestores que são muito bons no que eles fazem. São os melhores gestores do mundo. Provavelmente do mundo. Que você não teria acesso. E além de fazer esse trabalho de seleção, ele te dá um acesso que você não teria nem porque eles não deixam dados os valores mínimos de investimento e dada a complicação de investir em algumas coisas que eles investem, porque nem todos investem em ação líquida, que a isso você tem acesso, mas tem várias coisas que você não tem. Então, acho que a mensagem tenha certeza de que quando você for investir, você está dedicando o tempo necessário ou para conhecer aquele ativo, aquela empresa específica, ou alguém que vai fazer aquilo para você. Qualquer coisa fora disso é especulação, é perigoso e pode custar caro. O meu entendimento e o meu recado os hedge funds são produtos interessantes desde que você saiba muito bem onde está investindo. O que, se você não é um cara que só faz aquilo, é praticamente impossível. Então, assim, é interessante operar o coração se você tiver como problema na safena, sem dúvida. Mas é só um cardiologista ou não tem como ser feita. Se não... mas minha irmã é ortopedista. Não vai dar muito certo. Eu acho que não. Ela é médica. Ela vai saber, talvez, o primeiro processo ali, te anestesiar, talvez, male, mas não vai funcionar. Pelo menos essa é a minha visão. E esse é o desafio de investimento, né? Porque pode dar certo por algum tempo. A pessoa pode comprar uma coisa que vai explodir daqui 3 anos, mas até lá ela tem a sensação de que aquilo não vai acontecer, pode até ganhar dinheiro por sorte
E enquanto numa operação qualquer, isso não acontece. Esse mundo de investimento, até pela ganância que mexe com a psicologia humana, tem um monte disso, né? Isso você então requer um cuidado extra, porque você pode se enganar. Se você acha que está fazendo uma coisa bem feita e, na verdade, não é o que está acontecendo. Agora, um comentário a mais, Rui. Talvez seja minha última pergunta. Os hedge funds, quando eles vão bem... Porque o que a gente vai se perguntar é por que eu, então, invisto num hedge fund? Porque eles têm uma altíssima chance de rentabilizar quando o mercado colabora, conspira. Nada, a não ser que se acerte... excepcionalmente numa ação específica, não existe nenhum outro produto que vai te dar os ganhos na mesma proporção. Você concorda? Então, não. O hedge fund, pensando na nossa conversa como ela foi, em tese um retorno absoluto, mas mesmo os long buys eles têm um componente disso, eles não são exatamente isso, mas você tá investindo no hedge fund porque você está buscando retornos melhor protegidos. Então, você está buscando retornos melhores se ponderados para o risco. Se você tem um horizonte de investimento perene, você deveria estar só comprado. Você não deveria investir em hedge funds. Mas o universo de investimento perene ninguém tem. Porque isso quer dizer... Não. Então, faz sentido na teoria, mas não é aplicável. Num ciclo econômico, nós estamos vivendo, né, uma correção agora, a gente não sabe até onde vai. Sempre haverá ciclos. Então, quando você considera isso, na minha cabeça, qualquer investidor tem que ter um componente que está muito mais protegido quando o ciclo inverte. Né? Diferentemente dessa primeira proposta, que é estar apenas comprado. Então, esse é o motivo, para mim, para a pessoa investir num hedge fund. E se o cara não é um investidor qualificado, ele não tem como acessar esses produtos? Então, existem diferentes níveis de qualificação. Então, alguns ele vai sim conseguir... Para deixar claro, apesar da nossa qualificação ser relativamente alta, ela não é a mais alta que existe. Existem qualificações institucionais muito altas. Mas assim, se a pessoa praticamente não tiver patrimônio, por regulamentação americana, ela não vai poder acessar hedge funds. Então, se um brasileiro te procura e ele não tem 2 milhões de dólares, tem 500 mil dólares, você não pode aceitá-lo. Então, eu estou falando da estratégia e não do veículo, mas o nosso veículo não permitiria alguém investir com um patrimônio de menos de 2 milhões de dólares. Aí o administrador barraria? Na documentação, né, ele vai dizer, escuta, você tem 2 milhões de dólares porque a gente precisa que você tenha essa qualificação para poder investir. Infelizmente não tenho e aí a gente não pode aceitar. Tá, mas se o cara também declarar que tem, por responsabilidade dele. Se ele declarar que tem, ele tem. Entendi. Perfeito. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Não deixem de nos seguir nas nossas mídias sociais, seguir nosso canal no YouTube, acionar o sininho. Para quem quiser me acompanhar no Instagram e no TikTok, @Bruno Corano. E a gente se vê. Até a próxima.